Hoje a gente vai explorar as conexões entre a família Bolsonaro e o caso Marielle Franco. E a gente vai fazer isso não a partir de opinião, mas a partir de informação. A gente vai fazer isso não a partir de factoide, mas a partir de fato. Todo mundo sabe que o Carluxo se estranhava sempre com a Marielle, mas isso não prova nada. E todo mundo sabe que quando o assassinato aconteceu, perto da eleição, o Bolsonaro foi o único candidato que não escreveu uma nota de pesar. Esses são exemplos de fatos que, por si só, não levam a nenhuma conclusão séria, prudente, segura. Acontece que os novos fatos apresentam novas conexões entre os envolvidos diretamente no crime e a família Bolsonaro. E agora que prenderam os mandantes e o delegado que impediu as investigações, essas conexões parecem ainda mais próximas. O que eu mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. TV Cringe. Nesse domingo, dia 24 de março de 2024, quem estava com a TV ligada ouviu a musiquinha do Apocalipse. E o Brasil anda tão imprevisível que numa hora dessas era possível que fosse qualquer notícia. E a notícia, finalmente, era sobre a prisão dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. A Polícia Federal prendeu agora de manhã 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. São eles o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui a gente precisa parar para olhar quem são as pessoas por trás desses nomes. Esses caras que foram presos têm histórias que, por si, são muito reveladoras. A gente vai começar pela história do Rivaldo Barbosa. Esse cara tem uma carreira longa na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi preso porque teria participado do planejamento do assassinato da Marielle Franco. Caberia ao Rivaldo, como delegado, garantir que o crime nunca fosse elucidado. E para poder dar essa garantia, o Rivaldo precisava estar muito bem posicionado na Polícia Civil. E quem foi que deu para ele essa garantia? Vamos ver. Se você estava fora do país, irmão, eu já te lembro quem é que é o Braga Neto. Antes, o papo é sobre o delegado Rivaldo Barbosa. Ele era simplesmente o chefe da Delegacia de Homicídios do Rio quando o crime foi tramado. E uma semana antes da execução de Marielle, foi promovido a chefe da Polícia Civil. Ali, nenhuma investigação séria andou nesse caso. Esse texto é do Lauro Jardim, no O Globo. Só por esse trecho você percebe como foi fundamental para a impunidade dos envolvidos até agora essa promoção do delegado. Agora, voltando ao Braga Neto, que afinal de contas foi quem gerou essa impunidade. O delegado Rivaldo Barbosa foi indicado para ocupar a Secretaria de Polícia Civil uma semana antes do assassinato de Marielle Franco e assumiu o cargo na véspera do crime. Quem o promoveu? Barbosa ocupava então a Delegacia de Homicídios. Foram os generais Braga Neto e Richard Nunes, respectivamente, interventor do governo Temer na segurança pública do Rio e secretário de segurança na intervenção. O Braga Neto, se você ainda não ligou o nome à pessoa, é o autor de várias daquelas notas ameaçando a democracia brasileira. E é daí que você deve lembrar dele, da produção literária. Mas só isso não basta para entender a importância dele. Pois o Braga Neto foi ministro da Defesa do Bolsonaro. Ele mandava nas 3 forças. E depois ainda foi promovido para Casa Civil. E a função da Casa Civil, gente, ela é absurda. Ela faz a intermediação política de tudo. É tipo um ministério de todos os ministérios. Só isso.
E esse cara, o Braga Neto, hoje a gente sabe, era também um dos mais empenhados em manter o Bolsonaro no poder, mesmo depois da derrota nas eleições. Sobre o que eu falei do Braga Neto, agora há pouco, deixa eu detalhar um pouquinho mais. As mensagens do WhatsApp que a Polícia Federal obteve mostram o Braga Neto pressionando o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, a aderir ao golpe. E são coisas muito, até termos até bem fortes que ele usa. São mensagens trocadas entre o Braga Neto e o militar Ailton Barros, que é um amigo de Bolsonaro, inclusive que está preso, já tinha sido preso lá na operação da vacina, né, da falsificação da carteira de vacina, está preso até hoje. Mensagens trocadas em 14 de dezembro de 2022, portanto, um mês e meio depois da eleição e mais ou menos 15 dias antes da posse do Lula. O Braga Neto encaminhou o texto ao Barros, né, escreveu ao Barros, dizendo que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes, né, que era o comandante do Exército. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, disse o Braga Neto nessa mensagem. Aí o Barros respondeu assim num tom ameaçador: vamos oferecer a cabeça dele aos leões. O Braga Neto respondeu: oferece a cabeça dele, cagão. E não era só nos bastidores que o Braga Neto estava atuando pelo golpe, não. Ele fazia isso de público. Ele foi, aliás, um dos caras que mais se expôs. General a gente está na chuva, está no sol. Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. E esse mesmo Braga Neto do golpe é o que mandou e desmandou no Rio de Janeiro durante a intervenção federal. Pois é. E foi este homem quem colocou Rivaldo Barbosa numa posição privilegiada para segurar as investigações sobre as milícias. E quem matou a Marielle? Foi a milícia. E não é só isso, né? A intervenção no Rio não pacificou a cidade, obviamente. Ao invés disso, só redistribuiu o poder paralelo e deu muita, mas muita vantagem para a milícia. Olha o que diz o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Se você quiser entender em detalhes, fica a indicação desse texto aqui, ó. Por que a intervenção no Rio de Janeiro deu certo para a milícia e errado para a população? Aqui eu vou só te dar o resumo que está contido nesse trecho. A intervenção federal tirou um território que era do Comando Vermelho e deu para a milícia. O que se assistiu foi uma dança de cadeiras. A conclusão final, nomear um delegado que não investiga a milícia, foi só mais uma bondade no pacote de bondades que a intervenção federal deu para a milícia. E quem comandou a intervenção federal? Quem comandou o golpe. Tendo explicado o que há por trás do nome Rivaldo Barbosa, chega a hora de explicar o que está por trás do nome Domingos Brazão. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que é o Tribunal de Contas? Ele examina as contas de todos os municípios e examina, portanto, a aplicação do dinheiro público. Só que ele comete ilícitos. Esse cidadão é considerado um criminoso lá no Rio de Janeiro. Todo mundo que circula no Rio de Janeiro sabe quem é esse senhor Domingos Inácio Brazão, né? Portanto, como é que um criminoso pode julgar as contas públicas? E agora vários outros nomes já surgiram ali, começando por Rony Lessa. Esse é o cara que sai do condomínio Vivendas da Barra, entra no carro, vai até Marielle e puxa o gatilho. E é ele, Rony Lessa, quem diz que Domingos Brazão foi quem encomendou o crime. Rony Lessa, você deve saber, é o vizinho do Bolsonaro. Inclusive a filha do Rony Lessa namorava o filho do Jair. Quer dizer, namorava e não namorava, né? Porque esse é só um dos depoimentos que mudou no meio da investigação. Depois pregaram também mais uma narrativa, que o meu filho 04 namorava a filha desse possível aí executor da Marielle em meu condomínio. Depois teve um depoimento dele, nós fomos atrás e conseguimos o depoimento dele que a filha nunca tinha se relacionado com o Renan, o Jair Renan,
porque morava nos Estados Unidos. Mas os vínculos familiares entre eles vão além do namoro que não existiu. Outro filho do Bolsonaro homenageou Rony Lessa na Assembleia Legislativa. Outro nome que você ouviu ali foi Elcio de Queiroz. O Queiroz estava com o Rony Lessa quando o Rony atirou na Marielle. Naquela noite, na noite do crime, ele encontrou o Rony Lessa no condomínio Vivendas da Barra e de lá eles foram até a Marielle. Em um determinado momento, surgiu a informação de que quem liberou a entrada do Elcio no condomínio foi o Jair Bolsonaro. O ex-governador Witzel falou comigo sobre um episódio, uma parte, um ponto muito sombrio, entre vários pontos sombrios que existem na apuração, na investigação do assassinato da Marielle e do Anderson. É o episódio em que um porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro, onde mora Jair Bolsonaro, e também onde mora Rony Lessa, relatou à polícia, no primeiro depoimento, que no dia do crime, no dia em que Marielle foi assassinada, o Elcio de Queiroz foi à portaria do condomínio e pediu para que o porteiro interfonasse para a casa número 58, que é a casa de Jair Bolsonaro. E, segundo ele, no primeiro depoimento, seu Jair atendeu e autorizou que Elcio de Queiroz entrasse no condomínio. E aí Elcio de Queiroz, na verdade, não teria ido para a casa de Bolsonaro e se dirigiu à casa de Rony Lessa. Isso causou um grande impacto quando foi divulgado. Houve uma grande repercussão. Só que depois o depoimento do porteiro mudou. A Marielle foi assassinada, algo brutal, a gente obviamente abomina isso aí, foi em 14 de março de 2018, e um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. Então, um possível executor. E daí, então, o mundo começou a cair na minha cabeça. Deixo claro, foi executado em 14 de março. No dia 30 de outubro de 2019, eu estava na Arábia Saudita, quando o Jornal Nacional, edição extra não, matéria de primeira mão, contou toda a história do porteiro, que segundo o relato do porteiro assinado, o depoimento dele, ele naquele dia, ele havia ligado para minha casa, eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão que morava lá no meu condomínio a entrar. E depois houve, então, a execução da Marielle. Depois o porteiro voltou atrás aí, mas o que acontece? Isso me marcou ao longo de muito tempo. E enquanto tudo isso acontecia, o nome Domingos Brazão mal aparecia no noticiário. Já na véspera da prisão, isso mudou bastante e muitos órgãos de imprensa começaram a publicar perfis dele. Para poder explicar quem são os irmãos Brazão, a gente preparou uma arte que mostra exatamente as características de cada um dos dois citados pela delação de Rony Lessa, que em meio à investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então aqui, portanto, apareceram na tela os irmãos Brazão do lado de cá. O Domingos Brazão, que foi o primeiro a ser citado por Rony Lessa e que muito provavelmente foi aquilo que fez a investigação ir para o Superior Tribunal de Justiça, já que, como ele é conselheiro do TCE, tem foro no STJ. E do lado de lá, Chiquinho Brazão, que é deputado federal e teria sido a motivação pela qual a investigação foi alçada ao Supremo Tribunal Federal. Falando especificamente de Domingos Brazão, que tem 59 anos, foi deputado estadual e, enquanto deputado estadual, foi eleito para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o voto contra de Marcelo Freixo, um dos poucos que votou contra a nomeação de Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado. Marcelo Freixo, que tinha como sua assessora Marielle Franco quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quando ainda era do PSOL, inclusive. Exatamente. Passou pelo PL, pelo PTB e pelo MDB, que foi o último partido antes dele se desfiliar para poder exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas.
sempre teve um perfil muito mais combativo, sempre foi o mais combativo da família, tem inclusive episódios com a ex-deputada Cidinha Campos, de enfrentamentos ali no plenário da Alerj. Tem isso. O caso da Cidinha Campos segue sendo um mistério até hoje. O deputado Domingos Brazão, eu gostaria que se cortasse o som do que eu vou reproduzir, que ele disse a meu respeito. Por favor. Tá. A presidência determina que sejam cortadas as notas taquigráficas. E o som da televisão também. E determina que a televisão, nesse momento, pare de transmitir. Isto aconteceu no ambiente da casa. Eu não tinha nominado ninguém, eu não tinha agredido ninguém, eu tinha feito 2 propostas legislativas quando fui agredida dessa maneira. E o Domingos, ele vem sempre acompanhado do irmão Chiquinho Brazão, em tudo, até mesmo na acusação de planejar um assassinato. Chiquinho Brazão, com 62 anos, é deputado federal pelo União Brasil, faz parte da bancada do Rio de Janeiro, foi inclusive secretário do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, saiu há poucos meses da secretaria que tinha na prefeitura do Rio de Janeiro, passou pelo MDB, pelo Avante e pelo União Brasil, inclusive nos vários mandatos, 4 legislaturas como vereador, ele estava principalmente no MDB, ele foi presidente ali da comissão que tinha assuntos da cidade como prerrogativas. Ele tem um perfil muito mais discreto e aí é importante pontuar, eu conversei com várias pessoas que foram contemporâneas de Chiquinho Brazão e Marielle Franco na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Todas elas foram unânimes em me dizer que não havia nenhum enfrentamento público entre Chiquinho Brazão e Marielle Franco. As conexões entre os Brazão e os Bolsonaro são várias. A atuação política deles é muito próxima. Eles se ajudam, fazem campanha um para o outro, ajudam na hora de acessar os privilégios dos cargos que eles ocupam. Tudo muito junto e misturado. Tem algumas outras conexões entre a família Bolsonaro e a família Brazão. Ele já tem vários vídeos aí rolando na internet mostrando eles fazendo campanha eleitoral juntos. O Chiquinho Brazão, que é deputado federal, irmão do Domingos Brazão, no mesmo carro de som que o Flávio Bolsonaro, os dois fazendo campanha no Rio de Janeiro, pedindo votos ali, ambos vestidinhos de amarelo, né? E durante o governo Bolsonaro foram concedidos passaportes diplomáticos à família Brazão. Então, as conexões são várias, as coincidências, né, as ligações são várias. O José Roberto de Toledo adiantou um pouco de um ponto que pode aparecer na investigação nos próximos meses: os negócios da família Brazão. Essa parte a gente vai ver junto. Vamos lá no UOL. A mesma técnica, que é uma técnica que não sou eu que inventei, é uma técnica que é usada principalmente por investigadores do crime organizado. Não estou acusando ninguém de nada, só estou constatando a técnica, né? E no caso da família Brazão, a partir do Domingos Brazão, eu tomei um susto, viu, Thales? Porque eu fui para o primeiro nível, encontrei a esposa dele, fui para o segundo nível, encontrei as empresas, um posto de gasolina em que ele é sócio dos outros 2 irmãos, deputado federal e deputado estadual. E daí fui crescendo. Cheguei no 5º nível, já tinha 82 empresas e 44 pessoas. Aí fui mais um nível adiante e cheguei a 109 empresas e 73 pessoas. Quando eu cheguei no 10º nível, já eram 442 empresas e 393 pessoas. E quando eu pulei para o 11º, eu perdi a conta, porque já passou de 1.000 o número de empresas e de pessoas, e não para por aí. É curioso, porque você não só começa a ver empresas de um determinado tipo ou de um determinado ramo,
se repetirem. Então tem muito posto de gasolina, tem dezenas de postos de gasolina, tem muitos hotéis, tem muito comércio, tem açougues, em geral, empresas que lidam com dinheiro vivo, né? Era bem isso que eu estava pensando. Como posto de gasolina, por exemplo. Uhum. E algumas delas já foram até autuadas por crimes ambientais, alguns desses postos de gasolina também, né? E a rede vai, chega no momento que ela se conecta com outras famílias que, como a imprensa carioca gosta de chamar, atuam na contravenção. Acho ótimo como esses termos eles vão sendo naturalizados, né, na contravenção. Né? Ou para o resto do Brasil são bicheiros. E claro que isso daí não quer dizer, em si, não quer dizer nada, né? Certamente a maioria dessas empresas são legítimas e não tem nenhum problema com elas, embora a despeito desses crimes ambientais, alguns dos sócios já tenham sido presos também, etc. A maioria dessas empresas não deve ter, e desses sócios não deve ter nenhum problema no cartório. Mas o fato de essa conexão não acabar, porque eu não consegui chegar no 13º nível, Thales, porque a ferramenta que eu uso não aguentou. Ela colapsou pelo excesso de pessoas e empresas que fazem parte dessa rede monstruosa da família Brazão, que abarcam vários setores da economia e uma quantidade centenária ou de milhares de pessoas e de empresas, e não consegui chegar no fim, né? Então, tudo isso para dizer que a Polícia Federal, que está à frente da investigação do caso Marielle, se levar adiante a investigação sobre o Domingos Brazão e a sua rede, vai ter muito trabalho, viu, Thales? Porque vai ter que investigar milhares de pessoas, né, conectadas a ele direta ou indiretamente, né? Sócios de sócios de sócios e milhares de empresas também, né? Que podem ou não estar conectadas ali por conexões legítimas ou talvez, quem sabe, por um laranjal, né? E é aí que me surge mais uma dúvida. Onde é que termina o laranjal de um e começa o laranjal do outro, hein? Na mostra de arte digital do Meteoro de hoje, a gente tem o trabalho de Noah homenageando Akira Toriyama, da fama de Dragon Ball, Chrono Trigger, Dragon Quest e muito mais, né? O Akira faleceu recentemente e deixou um vazio enorme no mundo e nos nossos corações. Marcelo Freixo era um aliado muito próximo da Marielle Franco. Eles trabalharam juntos quando ela estava viva e depois que ela foi morta, ele se tornou um dos principais agentes de pressão sobre os investigadores. O Freixo acompanhou tudo de perto desde o primeiro momento. Muito do que ele fala me surpreende. Uns 2 anos atrás a gente conversou com o Marcelo Freixo numa entrevista e ele me contou algo que é muito chocante, que me marcou muito, mas que é muito significativo. Ele disse que o corpo da Marielle ainda estava quente quando as primeiras fake news sobre ela começaram a circular. E nesta hora que eu estava do lado do Fábio, falando sobre o homicídio, foi execução, né? Eu começo a receber coisas no meu telefone de fake news sobre Marielle. Imediatamente. Na noite. O corpo dela estava dentro do carro. O corpo dela estava dentro do carro. Eu comecei a receber fake news da Marielle. E que eu olhei aquilo, eu falei, o que está acontecendo? Eu não, assim, porque estava tudo muito difícil para mim. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí era... Deixa eu ver se eu entendi, deputado. Quem se organizou para matar, se organizou para mentir sobre a morte imediatamente? Então, começa a sair a notícia de que a vereadora Marielle tinha morrido, né?
começa a sair a notícia de que a Marielle tinha morrido, começa a dar tudo com a imprensa, vai toda para lá, né? Vereador assassinado, o PSOL, a imprensa inteira, começa a sair em tudo quanto é lugar, a internet vai, o mundo começa a falar, que foi uma velocidade muito impressionante tudo. Na mesma noite, começou a brotar a tentativa de matar a Marielle de novo e de criminalizar a Marielle. Pra você ter uma ideia, eu estava como delegado, não tinham tirado o corpo de dentro do carro. Aí me mandaram uma foto que era uma moça negra sentada no colo de um rapaz negro e a legenda era: Marielle foi namorada do Marcinho VP. Não era Marielle, não era o Marcinho VP. Agora ouça o Freixo do presente falando sobre a prisão dos mandantes. Então, hoje nós temos a prisão de quem matou, de quem mandou matar e quem não deixou investigar. Porque é por isso que nós ficamos 6 anos nessa angústia, sem saber quem mandou matar a Marielle. É importante que a gente saiba que a Delegacia de Homicídios, durante esse tempo da Marielle, foi o verdadeiro escritório do crime. Ninguém dos matadores famosos do Rio de Janeiro, que vira série, né, do Rio de Janeiro, foram investigados por essa Delegacia de Homicídios. Apesar de a gente saber do quanto bons policiais existem no Rio de Janeiro, mas que foram impedidos de investigar corretamente esse caso da Marielle. Chegamos à resposta, e é isso que a gente precisava. E a gente segue durante esse dia conversando. E eu espero mesmo que o Brasil continue conversando sobre esse crime tão horrível, mesmo que dê trabalho, mesmo que leve tempo, porque ainda tem muito para investigar. Eu ainda tenho dúvidas. É preciso saber quem mandou produzir e quem produziu as notícias falsas disseminadas imediatamente após o assassinato da Marielle. A comunicação está absolutamente entremeada com o crime cometido contra a Marielle e o Anderson. Esse conteúdo faz parte do planejamento e da execução de um assassinato. Existem fortes indícios de que a mesma milícia que matou a Marielle operou uma máquina sofisticada de moer reputações. Quem poderia ter produzido e disseminado notícias falsas naquela proporção e naquela rapidez? Isso a gente ainda não sabe. Mas num país em que o escritório é o do crime e o gabinete é o do ódio, isso é bem preocupante. Um dia antes de ser assassinada, ela publicou: "Quantos mais vão precisar morrer para que esta guerra acabe?"